Falar com vocês hoje sobre essas terapias energéticas e vibracionais que a gente tem por aí, para a gente entender melhor como é que essas coisas funcionam. Para a gente começar, a gente precisa entender o que é frequência, o que é onda, vibração. Onda é uma perturbação de uma grandeza física oscilante no espaço e por período de tempo, ok? Por exemplo, uma pedra que nós jogamos no lago, ela causa uma perturbação na superfície e aquela perturbação se propaga como uma onda, aqueles círculos que vão andando. Não é a água que está andando, é só a perturbação que faz aquelas elevações andarem pela água. É a mesma coisa a corda de um violão. Quando nós puxamos a corda de um violão, ela começa a vibrar nesse formato. De acordo com a corda e a intensidade que a gente bate, ela vibra mais forte ou mais fraco. Essas oscilações são mais fortes ou mais fracas. Agora vamos observar mais de perto essas oscilações. Aqui nós temos uma onda. Quais são as unidades? Como é que a gente conhece essa onda? Nós conhecemos essa onda medindo o comprimento de onda, que é a distância entre um pico e outro dessa onda, onde ele está nesse pico e esse outro, e a amplitude, que é a que vai da linha do zero até o ponto mais alto. E frequência? Frequência é quantas vezes isso se repete numa unidade de tempo. Então vocês observem que esta de cima tem uma frequência menor que a de baixo. A de baixo se repete mais na mesma unidade de tempo. Então a frequência é maior, ok? Acho que deu para entender a base do que é onda, frequência, comprimento de onda, ok? Aqui nós temos alguns exemplos de onda, ondas sonoras. Aqui nós vamos falar em ondas sonoras, mas só para vocês entenderem, porque vocês de repente vão ver em algum lugar esses desenhos dessas ondas e elas, poxa, mas não é um negócio que nem eu estava vendo lá. Isso aqui é uma onda pura que é feita por um diapasão. É uma única frequência. Essas ondas sonoras aqui, de cada um desses aqui, na verdade são instrumentos musicais, voz humana, clarinete, oboé, são misturas de diversas frequências. E as misturas dessas frequências é que provoca essas ondas nesses formatos diferentes, ok? São misturas de frequências. Isso aqui não são frequências puras, como o de diapasão. Diapasão é uma frequência pura, você vê que ela faz a onda perfeita, ok? Isso aqui é título de ilustrar para vocês, tudo isso é mais para vocês conhecerem e quando alguém falar com vocês, saberem exatamente do que nós estamos falando. Thomas Young pesquisava muito sobre essa questão de ondas e ele fez uma experiência interessante que é uma experiência que a gente chama de dupla fenda, porque é justamente isso. Ele usou uma placa com duas fendas para fazer as experiências dele. Ele pegou nesse primeiro caso aqui, para vocês verem, ondas paralelas de luz, tá? Passou por uma fresta, ela saiu do outro lado no formato de facho aberto. Depois ele passou por duas frestas e o que aconteceu? Por cada uma das frestas saiu um novo facho. E esses dois fachos, como eles ultrapassavam o limite do outro, cada um interferiu no outro aqui. Tá ok? Então, o que a gente quer querendo dizer? Que há uma interferência entre um facho e outro facho. Veja bem do lado de cá, o facho passando por uma fresta, na parede fez uma faixa assim, mais forte no meio, mais clareando para as beiradas, escurecendo para as beiradas, melhor dizendo. O outro facho, mesma coisa pela outra fresta. Aí os dois fachos, quando um interfere no outro, o que acontece? O que nós encontramos na parede são este formato aqui. Bem forte, espaços vazios e um pouquinho mais fraco, até sumir na beirada. Isto aqui, na verdade, é o comportamento de uma onda passando pela fresta dupla, ok? Isso que eu quero que vocês entendam. A teoria mostraria isso aqui, numa faixa, mas o que a gente observa é exatamente este aqui. Por quê? Porque há uma interferência entre uma onda e outra. Ok? Vamos ver o que é essa interferência.
Interferência é isso aqui, imagina, ó, isso aqui é água, nós temos aqui uma onda provocada por uma pedrinha aqui e a outra aqui. O que é interferência? A interferência é que quando uma encontra a outra, se as duas se encontram no ponto mais alto, a onda que a gente vai ter aqui vai ter o dobro do tamanho, porque uma amplifica a outra. Quando as duas se encontram, uma para baixo e outra para cima, elas se anulam. E quando elas se encontram no meio termo, a altura vai diminuindo. Por isso que a gente encontra aquele padrão mais forte, vazio, onde as duas se anulam, depois um pouquinho mais fraco, vazio, um pouquinho mais fraco, cada vez mais fraco até desaparecer. Deu para entender isso aí? Elas vão se somando. Bom, a experiência da fresta dupla com a matéria funcionou dessa forma. Se a gente pegar uma placa com duas frestas, pegar bolinhas de ping-pong ou bolinhas de tinta e jogar por essas frestas, elas vão atravessar as frestas e na parede vão fazer a marca de onde ela bater. Atravessou a fresta, bateu lá e fez a marca. Ok? Isso é como a matéria se comporta atravessando as duas frestas. Eu jogo numa fresta, ela bate na parede. Eu jogo na outra, bate na parede e formam as duas faixas lá na parede. Agora vamos lá. Isso aqui para vocês é só a título de ilustração, é a composição de um átomo, ok? Onde nós temos o núcleo, composto de prótons e nêutrons, e os elétrons que ficam orbitando este núcleo. Tá bom? Esse é o formato de um átomo. Quando se faz a experiência dessa fresta dupla com elétrons, o que acontece? O elétron é uma partícula de matéria. Muito bem. Se eu jogar esse elétron pela fresta, ele deveria se comportar como aquela que a gente fez nas bolinhas de ping-pong, ok? Mas isso não acontece. Quando se joga o elétron na experiência, o que ele fez? Eu jogo um único elétron e ele passa pelas duas frestas. Como assim? A gente jogava um elétron e ele foi passando pelas duas frestas e fez lá na parede o mesmo formato que vocês estão vendo aqui, que aconteceu com a luz. Esse é exatamente o formato daquelas dois fachos de luz atravessando as duas frestas, formato da interferência, que fez aqui na parede. E quer dizer então que o elétron, quando eu jogo na fresta dupla, ele se comporta como onda. Olha que estranho. Eu jogo um elétron, ele atravessa as duas frestas e se comporta como onda. Significa então que ele pode ser matéria e pode ser onda. É verdade, ele pode ser matéria e pode ser onda. Mas os cientistas ficaram, puxa, mas não é possível isso daí. Colocaram uma câmera para observar do outro lado o que estava acontecendo quando eu jogava esse elétron. E o que aconteceu foi a coisa mais estranha do mundo, que no momento em que eu coloquei o observador, a câmera olhando o elétron quando ele atravessa a fresta, ele voltou a se comportar como matéria. E lá na parede apareceu as mesmas marcas das bolinhas de ping-pong de matéria. Olha que coisa mais interessante. Bom, que conclusão a gente pode tirar disso que eu acabei de falar? A primeira é que o observador interfere nos resultados. Só o fato da gente olhar já alterou todo o resultado. Percebeu? E a outra é que, no final das contas, o elétron, que era matéria, se comporta como onda. Isso significa, então, que toda matéria é uma vibração e pode se comportar como onda. Olha que coisa interessante. Isso aí é uma máxima que a gente ouve o tempo todo. Tudo é vibração. E isso prova, na verdade, que tudo é vibração mesmo em algum momento, de alguma forma. Interessante isso, né? Vamos falar agora uma coisa ilustrativa, porque outro dia eu ouvi a pessoa falar, eu quero fazer o salto quântico. Então eu queria explicar o que é o salto quântico. Primeiro, física quântica é a física que estuda a mecânica quântica. O que é a mecânica quântica? É a mecânica das partículas atômicas e subatômicas. Como que essas partículas funcionam, como que o que comanda essas partículas, ok? É o estudo dessas partículas. Bom, dentro do átomo nós temos aqui o núcleo, o elétron girando em volta desse núcleo, e esse elétron,
a órbita dele tem diversos níveis, que em química a gente chama de spins. Cada um com um nível de energia maior ou menor, com níveis de energia diferentes, vamos dizer assim. Então, o que acontece? O salto quântico é que, em algum momento, o elétron que estava nesse nível de energia salta para um nível de energia superior, maior. Mas o que é esse salto? Isso que é o interessante. Não é que ele sai daqui e vai para lá andando assim. Não, 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 não. Simplesmente ele desaparece desse ponto e aparece naquele. Isso é o salto quântico e que a gente ainda não sabe exatamente, não se sabe como é que isso funciona, mas a verdade é que ele desaparece de uma órbita e aparece na outra instantaneamente. Ele não sai andando, ele muda, some daqui e aparece lá. E para que isso aconteça, os estudiosos da química perceberam que acontece isso quando ele recebe uma determinada quantidade de energia. Aí ele dá esse salto. Essa quantidade de energia é que foi definida como um quantum de energia. Tá? Quando ele recebe um quantum de energia, ele salta para uma órbita maior. Quando ele perde um quantum de energia, ele salta para uma órbita menor. E só para vocês saberem, um quantum de energia, na verdade, é um equivalente a um fóton de luz. Isso é mais ilustrativo, a tipo de vocês conhecerem e se alguém falar, vocês saberem, vamos dizer, do que está sendo falado. Eu coloquei esse quadro aqui de forma ilustrativa, são ondas eletromagnéticas, tá? Para a gente ter ideia do comprimento dessas ondas, das várias ondas que a gente tem, o tamanho delas, tá? No caso aqui embaixo, os raios gama, que são de tamanhos atômicos, subatômicos, né? Os raios X, bem micro-ondas, né? Ultravioleta, o infravermelho, as ondas de rádio, aqui embaixo uma escala, vamos dizer assim, de tamanho, né? As ondas de rádio podem atingir tamanhos de prédios ou até de comprimentos de ondas, até tamanho de altura de montanhas. E aqui nós temos tamanhos subatômicos. Interessante observar que o que a gente enxerga é só isso aqui, ó. Essa faixinha que vai de 700 a 400 nanômetros, mais ou menos, que é o espectro da luz visível, tá? Do vermelho ao azul lá, ok? Do infravermelho ao ultravioleta, tá? Infravermelho ao ultravioleta. Isso aqui é mais ilustrativo. Bom, agora nós vamos começar a falar o que é, na verdade, o uso, como que a gente usa essas frequências e essas energias que essas frequências transmitem, né? Eu vou começar falando para vocês da experiência do Masaru Emoto. Quem é o Masaru Emoto? Um médico japonês que ele pesquisava cristais de água. Então, o que ele fez? Ele submeteu a água, várias porções de água, a informações diferentes. Em um jarro d'água, por exemplo, ele colocou a palavra paz. No outro jarro de água, a palavra espírito. No outro jarro de água, a palavra nojo, desgosto. E ele colocou cada um deles com uma palavra diferente, com uma intenção diferente. Então, quando ele colocava isso no jarro, ele estava colocando ali o quê? Uma energia, uma frequência diferente. A frequência, a intenção daquela palavra gera uma frequência. E essa frequência interferiu na água. Tanto é que essa água depois ele congelou. E isso aqui são os resultados das fotografias dos cristais de água submetidos a cada uma das coisas. Vocês percebam que as que estavam com palavras bacanas como anjo, paz, espiritual, John Lennon, Imagine, Amazing Grace, ouvindo essa água aqui, ficou ouvindo a música Amazing Grace, tá? Essa aqui ficou ouvindo Imagine, de John Lennon. Vejam que ela forma cristais super bacanas. E as que com palavras ruins, tipo idiota, que nojo, coisa do tipo, o formato completamente feio. Percebam a interferência. Olha agora nesse seguinte.
a diferença entre o ódio, o que estava com a palavra ódio e o que estava com a palavra amor. Então, o que eu estou querendo mostrar com isso? Que as intenções, os pensamentos e intenções emitem frequências. E essas frequências interferem em tudo, principalmente na água. Agora, o nosso corpo é 70% água. Imagina então o quanto que os nossos pensamentos e intenções interferem na nossa saúde e em tudo no nosso corpo. Tá certo? É interessante vocês prestarem atenção nisso, por quê? Porque a gente pode prejudicar e ajudar de forma muito grande toda a nossa saúde. Baseado nisso que eu mostrei para vocês, nesse uso, nessas intenções, nessas frequências, nessas energias, é que a gente tem diversos tratamentos que usam isso. O reiki, a acupuntura, o qigong, são intenções, são energias, são frequências, são pensamentos transmitidos para que se atinja uma melhora na saúde. A homeopatia, os florais, esses oligoelementos, na verdade, é o seguinte, eles utilizam a propriedade da água. A água tem uma propriedade interessante que é, vamos dizer assim, registrar, memorizar essas frequências. Então, a homeopatia, por exemplo, eles pegam um determinado elemento que eles querem que o efeito, que causem o efeito no seu corpo, mas aquele elemento é diluído, tão diluído, que praticamente no remédio ou naquela aguinha que você toma, do próprio elemento não tem nada, só tem a intenção, a vibração nele, de tão diluído que está. Olha que interessante. Nos florais e nos oligoelementos, mesma coisa. Os florais, quem sabe a história dos florais, sabe que o Bach, que foi o primeiro a descobrir essas propriedades, ele é um médico, ele estava desenganado, mas ele era bem sensível. Ele percebeu que conforme ele pegava algumas flores, né, e ele mordiscava as pétalas daquelas flores, aquela pétala trazia para ele determinadas sensações. E ele desenvolveu uma forma, que é bem simples na verdade, de transferir essa frequência, essa vibração da flor para a água. E fabricou os florais para tratamento. Cada um com uma determinada sensação para agir no seu corpo dentro do que você precisa. Isso aí transferido só em termos de energia, porque o floral basicamente é água pura. Como é que ele é feito? Ele é colocado, a forma mais simples de fazer, sabe? É você colocar numa vasilha com água, as pétalas por cima dessa água, deixar que o sol bata nessas pétalas na água, o sol transfere para a água essa vibração dessas pétalas. Aí as pétalas são retiradas e a gente usa água pura. É água pura. A gente sente aquele gosto de conhaque, por quê? Porque na água básica é adicionado o conhaque só para que ela não apodreça. Ok? Mas, na verdade, o que nós estamos tomando é água pura com essa vibração essencial das pétalas de flor que ele usava. Né? E todos os florais se baseiam nesse mesmo princípio. Os oligoelementos que estão sendo usados hoje, tem algumas empresas fabricando esses produtos, que são produtos baseados na mesma coisa. O que acontece? Vamos um exemplo qualquer, por exemplo. O alumínio faz bem para o seu estômago, ele pode tratar as paredes do seu estômago, mas se você tomar o alumínio, ele vai te fazer mal, ele pode causar Alzheimer, inclusive. Entendeu? Então nós não podemos tomar alumínio. Então o que esse pessoal fez? Conseguiu, dentro dos processos que eles têm lá, desenvolvido por eles, transferir somente a vibração, essa frequência do alumínio para a água. E fazer o mesmo princípio do floral, entendeu? Fazer com que essa água assumisse a vibração do alumínio e dentro da água eles colocam um protetor, que não é o conhaque, é um outro tipo,
mas da mesma forma. Então o que nós estamos tomando é só água com a vibração do alumínio, com a vibração do cobalto, com a vibração do ferro, o que for necessário. Aí é uma questão de o diagnóstico, o que você precisa. Mas o que interessa para nós é que nós estamos usando o quê? As frequências e as energias que essas frequências trabalham. Bom, continuando, os tratamentos quânticos, o toque quântico, as frequências de brilho, cada um usa a sua frequência específica de tratamento. A aromoterapia, por exemplo, usa a frequência dos aromas. Os aromas causam emoções, emoções causam sensações e tudo isso vibra. Essa é a base. A cromoterapia usa as frequências das cores para tratar os problemas físicos das pessoas. Entendeu? Então, cada uma usa uma parcela das frequências. Isso que é importante a gente esclarecer nesse momento. Nós falamos tudo isso que eu queria chegar agora na cura reconectiva para analisar a cura reconectiva em relação a tudo isso, que é o processo desenvolvido pelo Eric Pearl, que está hoje presente em mais de 60 países, tem mais de 70 mil pessoas que já foram treinadas, o livro dele está em mais de 30 línguas já, ok? O que é a cura reconectiva? Pela primeira vez no nosso planeta, porque são frequências novas, frequências que nós não tínhamos acesso até pouco tempo. Ela nos reconecta com o universo, com a plenitude do universo, reequilibra o nosso organismo, tá ok? E aflora a nossa própria essência. E são comprovadas cientificamente em laboratório, através de experiências, ok? A cura reconectiva é um processo sem toque, sem técnicas especiais, nem mantras, nem nada. Isso é importante a gente esclarecer, por quê? Porque qualquer técnica é restritiva e restringe os resultados dos processos. Vamos exemplificar para vocês. Imagina que eu estou olhando o céu e estou vendo todas as estrelas. No momento em que eu uso uma técnica, que seria, por exemplo, um telescópio, eu passo a ver uma estrela só, eu perco todo o resto. Por isso que a cura reconectiva, o processo de cura reconectiva, não existe nada que restrinja. Qualquer coisa que seja restritiva foi eliminada. Bom, de qualquer forma, ela nos conecta com as forças universais e permite que o paciente receba benefícios que vão desde de resolução de problemas físicos, emocionais e até mesmo espirituais. São conseguidas curas até impossíveis na missão da medicina, já foram conseguidas. Curas como câncer, paralisia cerebral, ok? De qualquer forma, ela, além disso, mexe no espiritual e no emocional e no espiritual. Traz para a gente serenidade, equilíbrio, paz interior e aumenta a nossa concentração. O desempenho, as intuições, as inspirações e desbloqueia o nosso DNA. É indicada para pessoas que tenham problemas em qualquer uma dessas áreas e pode ser feita à distância. É interessante a gente falar aqui que ela aumenta o nosso desempenho. Existe até uma experiência onde ele pega vários atletas, um grupo de atletas, e ele submete alguns desses atletas, ele faz toda a medição das performances e tal, e aí ele pega um grupo, uma parcela desse grupo de atletas e faz o processo de cura reconectiva com eles. E todos fazem novamente todas as medições de performance, e o que se percebe é que a performance desses atletas sobe muito com a aplicação da cura reconectiva. Só com a aplicação da cura, não é uma questão de problema doente ou nada. Já aumenta a performance desses atletas. Isso é mais um dos testes que já foram feitos com relação a isso, a cura reconectiva. Como que tudo começou? Tudo começou no consultório. O Eric Pearl, um médico quiroprata, trabalhando com seus pacientes, ele chegou um momento em que ele se aproximava dos pacientes, e os pacientes começavam a falar: puxa, mas você já está mexendo aqui, está mexendo lá, e ele não tinha tocado em nada ainda. E nas semanas seguintes começou a haver muitos relatos com relação a curas. Olha, sarei disso, sarei daquilo, doenças as mais diversas. E a partir daí é que ele começou a pesquisar: o que será que está acontecendo? E foi pesquisando e descobrindo esse processo todo da cura reconectiva. Tá? Eu não vou entrar muito em detalhes. Se você quiser saber mais detalhes de como isso ocorreu,
é uma questão de ler o livro, a Reconexão, onde ele conta realmente, passo a passo, todas as histórias, todo o trajeto dele até chegar a esse processo que hoje a gente aplica. Tá? De qualquer forma, o que nós constatamos é que doenças relacionadas com epilepsia, AIDS, esclerose múltipla, osteoartrite, reumatoide, problemas de nascença, paralisia cerebral, temos casos em todos esses níveis que foram solucionados durante as sessões de cura reconectiva. Então, são problemas, inclusive, muito graves, coisas que até a medicina desacreditava. Por isso que, inclusive, hoje nós temos bastante comprovação científica, porque, mediante a notícia dessas curas, os médicos e hospitais pesquisaram sobre o assunto. Então, nós temos bastante pesquisa e comprovações da frequência, dos resultados, cientificamente. Ok? Bom, frequências universais, nós estamos falando das frequências do universo, todas elas, muitas inclusive desconhecidas, como já falei. E quais são as diferenças principais diferenças entre a cura reconectiva e os outros processos de tratamento? Vamos lá. O principal que eu acho é que ela usa todo o espectro. De todos aqueles processos de tratamento que a gente falou, todos eles são bons, mas cada um usa só uma parcelinha dessas frequências que a gente está falando. Entendeu? Então, os resultados são atingidos? São, a gente consegue resultados bons, mas eles são menores e vão progredindo devagar, porque nós não estamos usando o espectro todo. Ela trata a pessoa como um todo, não trata um problema especificamente. Você vem fazer uma sessão, você não é fazer uma sessão para tratar o estômago, por exemplo. Não, é uma sessão que vai reequilibrar o seu organismo como um todo. E ele é que vai trabalhar e resolver o seu problema. Outro ponto importante é que ela age, as frequências são inteligentes. Ela age em você, onde é importante para você nesse momento da sua vida. Tá? Não é onde eu quero, nem onde você quer. É onde é importante para a gente. Realmente. Tá? Atinge os 3 níveis, o físico, emocional e espiritual. Não há toques, por isso não há contraindicações. Tá? Pode ser feito à distância, não é só ela que pode ser feita à distância, mas a distância é importante, isso aqui é bem interessante, porque como ela não é um processo energético, embora a frequência traga junto de si luz, energia e informação, ela em si, a princípio, é uma frequência, é uma onda. Então, ela não perde com a distância não altera ela. Aliás, a gente constata que tratamentos feitos à distância parece que muitas vezes são mais fortes do que os presenciais. Isso aqui é interessante, os resultados são imediatos. Você não precisa fazer diversas sessões para ver o resultado. Na primeira sessão, você já vai saber o resultado. Você percebe imediatamente os resultados, no máximo em 1, 2 dias. E a partir daí é você que vai sentir se você tem necessidade de fazer mais uma sessão ou 2 sessões. No máximo, a gente quer uma regra geral, não se ultrapassa essas 3 sessões. Mas é você que vai perceber. Se você chegou, fez o processo, sentiu, eliminou o seu problema, tá bom. Se você quiser fazer uma segunda sessão, só para terminar, para encerrar mesmo, tudo bem. Se não, já está resolvido. Agora, você fez a primeira sessão, seu problema, sua dor sumiu 70%, faltou um pouquinho. Fazemos mais uma sessão, podemos fazer mais 2 sessões. É você que vai verificar onde é que está acontecendo e o que você precisa. Comprovada cientificamente, como eu já falei, e não tem restrições, não tem técnicas restritivas, nenhuma, nada, não existe. Eu não posso, não, pode tudo, não tem nenhuma coisa que restrinja. Como eu mostrei, as técnicas, os processos que existem, aquelas técnicas, não faça isso, fala aquilo, restringe os resultados. Nós não podemos ter essa restrição. Fica em aberto para que se aproveite, tenha o melhor rendimento do uso das frequências. E a sessão? A sessão é simples, a pessoa deita, relaxa, não há toques nem nada. E como que se age na sessão? Na sessão, simplesmente você relaxa, deita, esteja à vontade, receptivo, a ter uma experiência de nada, na verdade.
Não espere nada na sessão, para que algo aconteça e você perceba. Tá? Nesse estado de abertura, a sua experiência chegará e você vai perceber e vai sentir a ação dessas frequências na sua vida. Ok? Importante ressaltar nesse momento que os facilitadores e profissionais da cura reconectiva não fazem diagnóstico nem acompanhamento dos seus clientes. Isso é de responsabilidade do seu médico. Somente ele pode alterar o seu tratamento, os seus remédios, suspender ou acrescentar alguma coisa. Portanto, continue independente de fazer uma sessão de cura reconectiva ou não, continue seguindo as orientações do seu médico. As pessoas interessadas, ela traz reequilíbrio, saúde e bem-estar. É importante ressaltar que, uma vez em contato com a frequência, numa sessão de cura, ela vai permanecer com você e ela vai agir na sua vida. Você tomou contato com essa frequência, ela nunca mais vai te deixar. Você sempre vai estar em contato com ela.